Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. No episódio de hoje do Sim CT na Cultura, a gente celebra 2 décadas de história, arte e resistência. O grupo Teatro do Imprevisto completa 20 anos e lança o documentário Teatro do Imprevisto, 20 anos de paixão e resistência, que revisita essa trajetória inspiradora no teatro joseense e paulista. Para essa prosa especial, eu recebo a Cibele Tomás, que é diretora-geral do filme, integrante do grupo, e a Melissa Raal, responsável pela direção de fotografia e montagem. Bom, sejam muito bem-vindas, meninas. Um prazer ter vocês aqui. Muito prazer, Meire. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É a primeira vez que eu participo do seu programa. Fiquei muito feliz, muito animada para estar aqui contribuindo com essas informações, que é muito importante para a gente que trabalha com audiovisual, né? Passar informações do nosso trabalho, que as pessoas possam conhecer e que a gente não fique somente em um lugar só, que a gente possa estar levando essa cultura em vários outros estados e quem sabe até em outros países, né? Com Levando nossa arte. certeza. Total, total. Seja muito bem-vinda também, Mel. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, que é para nós, né, uma referência aí no debate da cultura, né, no fortalecimento também dos movimentos, né. Muito obrigada, viu, Meire, pela, A pela honra é toda oportunidade. minha, o prazer é todo meu, de verdade. Esse espaço aqui é um espaço nosso coletivo, né? De construção mesmo coletiva, para a gente falar mesmo desses projetos que são projetos importantes. Eu já tive aqui com o Ricardo, já tive aqui com outras pessoas falando sobre o teatro do imprevisto, e assim, apaixonada sou por teatro, né? Então, acho que é muito bacana. E agora ter vocês aqui, né? Quando eu conversei com a Cris, aliás, mandar um beijo para ela. Eu falei, ai, que legal, vou conversar com a Mel, com a Cibele. Enfim, aí já lembrei do GT, Mulheres da Cultura, e essa coisa toda, né? Que a gente vai se atravessando mesmo, né? Inevitavelmente aqui no Vale do Paraíba, no nosso território. Então é isso, fiquem à vontade. Vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para prosear bastante. Pode rodar a vinheta, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O Sim CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo a Cibele Tomás e a Melissa Raal, que vão contar tudo pra gente sobre essa fase, os 20 anos do Teatro do Imprevisto e o que vem por aí, né? E aí, para começar, eu queria começar com a Cibele contando pra gente o documentário. Então, está comemorando essas 2 décadas do Teatro do Imprevisto. Quais foram os maiores aprendizados e desafios nessa caminhada? Olha, bom, o documentário, quando o Ricardo teve a proposta de fazer um documentário, eu achei o máximo, assim, falei, olha, é super importante falar sobre tudo isso. E passou um filme na nossa cabeça, porque éramos jovens, jovenzinhos, ainda somos, mas lá no início, né, conheci o Ricardo em 2008, eu integrei o grupo em 2010, mas a gente começou a trabalhar mesmo em 2015 até hoje, né, estamos desenvolvendo os trabalhos no GTI. E o GTI sempre trabalhou com teatro, né, teatro de animação, com tudo. Aí quando foi para o audiovisual, a gente falou, opa, peraí, a primeira vez que a gente entrou no audiovisual foi no Transmídia, que é uma realidade virtual, né, aquele óculos maravilhoso que leva a gente esse primeiro momento. Mas voltando lá atrás, durante a pandemia, o grupo teve essa experiência de estar online, né? Então, a gente trouxe um espetáculo que era São José Transmídia. Então, foi a primeira vez, né, de estar trabalhando com o audiovisual. Aí foi melhorando, vindo a parte do realidade virtual, que é o óculos, né, do Transmídia, e foi um desafio para a gente trabalhar todas as questões que a gente queria trazer. E daí veio o documentário. Então, foi aumentando, né, o trabalho dentro do audiovisual, dentro do grupo.
E daí, como eu já estava fazendo, né, comecei a trabalhar com audiovisual em 2019, mas assim, 2015 eu comecei a buscar, né, sempre queria estudar sobre isso. Mas em 2020, 2021 que começou a aflorar essa parte de trabalhar com direção, né, entender um pouco mais sobre isso. E daí o Ricardo falou: Ah, então você está estudando, está fazendo as coisas aí, vai me falando que a gente vai pensando em alguns projetos. Aí surgiu a oportunidade. Ele: Ah, vou mandar um mini doc. Eu falei: Caramba, um mini doc, como que a gente vai contar 20 anos um mini doc? É muita coisa. Aí, né, surgiu a ideia dele convidar o Luiz, né, o Luiz brasileiro, que é o roteirista, que tinha que colocar toda a poesia dentro dessa história. Que o roteirista, ele coloca a poesia dentro da história, né? E o diretor tem que viajar junto com essa história. Então é um desafio muito grande trabalhar com cabeças, né? Não é só você, não é só a sua cabeça. Então é todo mundo entrando na história. E daí vem esse grande desafio, que é você contar a história do grupo através de 40, 39 minutos, de 39 minutos de 20 anos. Qual fase que a gente quer colocar, qual a melhor parte, quais são os desafios que foi, né? Então tinha muita coisa que a gente queria colocar, muita coisa que a gente queria acrescentar. Mas o meu papel era trazer a emoção do filme. Eu sempre conversava com a Mel, né? Inclusive durante a edição dela, que é trazer a emoção do filme, que é, apesar de ser um documentário, o documentário ele desperta muitas coisas importantes. Então, assim como um filme de ficção, né? Sei lá, ficção científica, todo filme você conta uma história. Mas um documentário ele é mais difícil ainda, porque você tem que trabalhar com arquivos antigos, arquivos atuais e coisas que, de repente, você nem pode falar mais, que já se passaram 20 anos. Então, essa foi a nossa grande dificuldade de mostrar coisas dentro do documentário, pessoas que entraram e saíram. Então, tem todo aquele direito de imagem, então, tudo tinha que pensar. E a gente queria mostrar todo mundo que fez parte do grupo, todo mundo que ingressou no grupo. Eu Mas, tenho certeza que conseguiram chegar num resultado sensacional, não sim, tenho dúvidas disso. Muito, muito fundamental. E assim, como você falou, né, desses anos de 2020, 2021, e eu comentava com a Cibele aqui com a Melissa nos bastidores, a gente falando, né, que teve esse processo da gente ficar meio que nesse ato e tal, e como o audiovisual foi a nossa salvaguarda, assim, né, da cultura de modo geral, assim, né. Então assim, sou apaixonada por audiovisual, tenho certeza que tá um trabalho maravilhoso. Eu queria que, inclusive, a Mel falasse isso pra gente, né, você que assina a direção de fotografia e montagem, como que foi o processo de transformar também esses 20 anos de história em imagens e narrativa audiovisual mesmo, assim. Olha, foi um esforço tremendo, porque são 20 anos de um grupo muito especial, assim, inclusive pessoalmente eu sou muito grata ao GTI, né, porque meus primeiros trabalhos ali no teatro começaram, foi o Ricardo que me chamou, né, então eu tenho uma relação de muita gratidão e de muito amor pelo grupo, assim, são pessoas muito queridas, né, que sempre, todos que passaram ali pelo GTI, que ainda continuam, são muito queridos para mim. E foi um desafio imenso, porque são 20 anos de história, e são 20 anos de história, uma história muito rica, né? Que tem um amadurecimento do grupo, o enfrentamento de temáticas muito Yes. difíceis nas peças. Então, assim, são peças que é um grupo que se lançou de forma muito corajosa a enfrentar temas como o machismo, a homofobia, né? E de forma também lúdica, sem perder o lúdico. Então, tem essa beleza, assim, nessa coragem. E também eles têm arquivos, eles têm uma preciosidade, que é arquivos, muitos arquivos. Então, assim, que Olha eu a acho que pegou importância, 20 né? anos atrás, estava aquela coisa de se filmar, e eu conheci o Ricardo, né, que é a minha referência no grupo, quando quem me chamou para começar a fotografar, mas eu conheci o Ricardo num evento, e ele já estava filmando ali a peça, né, ele sempre se valeu muito disso, de
filmar as peças para depois assistir, né? E o GTI, ele tem um acervo muito legal. Então, você tem imagem Uhum. deles lá, jovens, não quero dar spoiler, né? Mas tem. Então, eles têm um arquivo riquíssimo, imenso. Então, olhar para essas imagens, em vários momentos eu fiquei enlouquecida, perdida no meio do mundo, assim, do universo de imagens incríveis. E você ter que abrir mão de algumas, assim, é bem difícil, né? Mas foi muito Faço ideia. prazeroso. Né? A direção de fotografia também foi um trabalho muito bacana. Chegar poder, né, filmar ali a construção visual que eles fizeram com a direção de arte ali, né, trazendo elementos do grupo. Tá foi muito bonito, assim, eu sou muito grata pela oportunidade. E Demais. daí, E eu E eu fico pensando aqui que, assim, eu sou apaixonada por videoclipe, não, como eu falei, né, né, trabalho com isso, sou musicista, né, enfim, canto rap, e a gente valoriza muito essa coisa do audiovisual, né? E aí tem essa fotografia, e às vezes as pessoas não entendem tanto, né, o que que é essa coisa da fotografia, que é aquele momento específico, né, e tudo mais, assim, que narra aquela, que conta aquela história, e assim, eu tô, assim, bastante curiosa para ver o resultado de tudo isso que vocês fizeram. E eu queria que você falasse, Cibele, pra gente. A gente percebe que esse documentário ele reflete sobre a produção cultural no interior também e a importância das políticas públicas, né? Como que esse olhar foi incorporado a essa obra, levando em consideração todos esses 20 anos, essa trajetória que o próprio Teatro do Imprevisto já tem, já acumula, né? sim. Não, o grupo, ele, como estava falando, né? Ele trabalha com. A Mel falou muito bem, trabalha com várias questões, e a gente trabalha com editais. Então, né, são políticas públicas que a gente acaba recebendo. Então, esse projeto, ele foi contemplado no Fundo Municipal de Cultura, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos, que a gente não pode deixar de esquecer de falar, né? Não podemos deixar passar. Então, já foi um projeto ali que foi contemplado, mas o grupo veio sendo contemplado em alguns outros projetos, como a Lei Paulo Gustavo, então foi muito importante para a gente, Audi Blanc, PROAC, a gente ainda não pegou nem o ICMS, mas quem sabe uma Lei Rouanet também. Então, até ir para frente, a gente vai buscando. E isso é muito importante, né, para quem trabalha com cultura de forma geral. Sem projetos culturais, sem essa verba, né, esse dinheiro que fomenta toda a nossa cultura, é muito difícil ser trabalhado. É só vontade. Daí a gente volta lá no começo, que é o grupo fazendo teatro porque gostava de fazer, gostava de participar, gostava de viajar, gostava de participar de festival. Então era todo esse rolê sem nenhuma, né, verba fomentando. Então era um dinheiro do bolso, um investimento próprio. Aí quando entra essa fase de você receber e conseguir fazer, é muito mais leve. Dá trabalho? Dá, mas você não passa tanto perrengue como você passaria nessa, nessas questões. Então, o grupo fez parte dessa etapa também, que é não ter, né, a verba para fazer. Então, quando o Ricardo voltou à fase do GTI, vamos voltar a trabalhar, ele tinha sido contemplado também pelo Fundo Municipal num teatro de papel, histórias de teatro de papel, junto com a Nicole, na época, a Dani, o George Furlan. Então, assim, e eles trabalharam durante muito tempo nas escolas, levando essa cultura, levando essa arte. E através desse espetáculo começou a vir entrando uma verba, que é onde a gente conseguiu pegar do projeto de circulação, que era espetáculos aqui da região, que a gente apresentava em vários lugares, escolas, praças, parque, e entrava esse dinheirinho. E entrando o dinheiro, a gente conseguiu fazer no caixa do grupo, aumentar o caixa do grupo. E é onde começou a surgir novas oportunidades. Aí que o grupo foi crescendo. Então, sem as políticas públicas, né, sem os projetos culturais, é muito difícil você fazer história. Você Sim, com faz, certeza, sem você dúvida. faz. E não só para o artista em si, né, para
né? Enfim, mas para as pessoas de modo geral, porque essas políticas públicas, elas tornam também democrática a cultura, a arte, né? Ela chega acessível para todas as pessoas, né? Porque, como você falou, indo para a escola, né? A gente está sempre em praças, está sempre em diversos lugares, né? Em lugares, a gente consegue levar sem ter sem a pessoa ter que pagar, por exemplo. Então, a pessoa que é da periferia, ela consegue acessar, porque muitas vezes uma mãezinha que é da periferia, né, um paizinho que é da periferia, que tem que sustentar, às vezes, dois, três filhos, né, enfim, pagar aluguel, ele vai deixar a cultura como um plano secundário, né? E nesse Sim. caso, tendo esse acesso, olha que importante, né? E aí a gente Sim. forma outros fazedores de cultura. Muito bacana a sua fala. Você quer complementar, Mel? A Sibeli, né, explicou muito bem, assim, essa dinâmica, né, que como é fundamental para o grupo ter esse apoio, né, porque, infelizmente, o nosso país ainda não permite que as famílias de baixa renda, assim, possam acessar esses meios culturais, né, pagando por isso. E também eu acho muito, assim, uma das coisas que mais me impressiona, assim, é que esse grupo começou também de uma iniciativa pública, de uma iniciativa lá da fundação, de dar um curso. E aí você vê que um curso de 1 ano, 2 anos, assim, como ele foi reverberando na trajetória de diversos artistas. Então, assim, por mais que uma oficina livre, por mais isso planta sementes muito poderosas, né? E assim, eu acho que o GTI prova isso, assim, que é necessário investimento público na cultura, porque você cria, frutifica lá na frente, né? Então, isso para mim é muito claro, assim, e conhecer agora melhor a história do GTI, assim, me fez ver isso com mais certeza, assim, isso prova, é Total. uma prova, né? Total. E aqui também vocês trazem vocês refletem sobre a produção cultural do interior, né? No interior. E eu acho que mais do que nunca, por esse motivo também, a política pública, né, no fomento das culturas é importante, porque a gente sabe que já não é fácil ser artista, já não é fácil fomentar, fazer cultura, produzir cultura no Brasil. Quando a gente fala dos interiores. Aí é outra camada. Quando a gente fala de uma cidade como São José dos Campos, por exemplo, já é outra camada, né? Então são muitas camadas aí, né, Cibele? Você quer complementar sobre isso, dessa questão do interior também? A importância disso está sendo refletido também nesse documentário? Sim, não, o interior é, né, primordial, porque a gente trabalhou levando a cultura para lugares que não chega mesmo, que é periferia, é lugares longes, assim, que o pessoal tem que pegar o ônibus, Áreas esperar o rural, horário, né? da zona rural, então, assim, que não chega lá um teatro, não chega um cinema, não chega um circo, quando vai no local, desperta muito a curiosidade das pessoas que estão ali e abre novas portas, porque uma criança que está assistindo um espetáculo de teatro, que ela está tendo imagem para ser uma outra coisa na vida dela, quando ela vê isso, ela descobre um outro mundo. Então, eu sou essa cria. Eu comecei como criança, então assim, eu tinha 6 anos de idade quando eu entrei no teatro, 7 anos, e fui me apaixonar pela essa arte e falei, não, quero ser isso para minha vida, e foi aumentando, né? Então assim, mas quando eu assisti a algo tão importante como era a arte de teatro de rua, que aumentou a vontade de trabalhar com isso. E eu Tudo. descobri que não precisava ser ali, cada um pode ser o que quiser, né? Pode ser a área que quiser, mas a gente também precisa dessas pessoas, tanto na área da medicina e tanto na área de, sei lá, da informática. A gente precisa dessas pessoas. Então, assim, claro que cada área tem a sua importância, mas eu sou muito grata de ter entrado nessa área pelos meus pais, que foram eles que plantaram a semente ali, a minha mãe e meu pai, que plantou a semente sem querer, querendo, que é levando dentro da comunidade, porque a gente mora, agora não é tão zona rural, mas era uma zona rural, né? Era a zona rural que tinha as vaquinhas do lado, tal, a cerca, era aquela coisa assim. E tinha essa comunidade que tinha um cantinho onde a gente fazia teatro.
onde a gente mostrava o teatro. Então, foi ali que a gente imitava a Xuxa, imitava a Angélica, imitava várias coisas. A Xuxa, É tá? isso. Antiga. As É antigas entregando. Paquitas, né? Mas é o lance da representatividade, né? Acho que isso é Sim, muito importante. E também uma coisa que eu sempre falo, a arte, a cultura, ela não necessariamente que aquela criança ela vai seguir como, né, uma atriz ou uma cantora ou, né, uma dançarina e etc. Mas aquilo vai ficar dentro dela e vai prospectar outras coisas, outras sim. possibilidades, vai abrir um leque de possibilidades na vida dela. Então é isso, de repente, tem muitas pessoas que hoje são médicas, né, advogadas, que são, Sim. enfim, uma gama de profissões que já prepassaram em algum momento, né, e assim, ele ensina valores, é muita coisa, né, Muita assim, a coisa. arte é muita loucura, muita E coisa. você falando isso, Meire, eu lembrei do GTI. O GTI teve uma pessoa que passou por ele, que fazia teatro lá no início, que hoje em dia é médica. Olha, olha aí, né? Entendeu? Não, e o GTI, aulas e aulas de representatividade, né? Muita coisa, que seja, muito legal. Eu queria perguntar para quem está assistindo a gente, que está do outro lado da telinha aqui, se vocês já conheciam, né, esse né, projeto incrível que é o GTI, que é o Teatro do Imprevisto, né? Esse grupo, né, enfim, que tá aí atuante aí há 20 anos e a gente tá aqui falando sobre isso. Tá rolando um chat aqui embaixo, então digam aí pra gente, já conhecia, vai conhecer mais. Inclusive, a produção tá colocando aqui no rodapé as redes sociais do grupo e das minhas convidadas, a Melissa Raal e a Sibeli Tomás. Então, se não der tempo de tomar nota agora, acabando, vai estar o link na descrição também do vídeo. Então, é isso, vamos nos conectar, nos coletivar, até para vocês saberem por onde andam e o que andam fazendo, né? E as coisas que vêm por aí, muita coisa. Eu queria pedir para a produção rodar um vídeo agora e a gente volta para conversar mais um pouquinho com essas maravilhosas e fechar com chave de ouro. Pode rodar para gente, produção. Ou de levar um espetáculo com acessibilidade, a gente tem o objetivo de impactar pessoas. Né? A gente tem a euforia, a adrenalina de estar ali em cena, mas o nosso lado enquanto artista também diz respeito a isso, né? De você promover a acessibilidade artística para outras pessoas que não teriam condições de acessar um teatro, acessar um cinema. Então, é isso, né? São experiências que ficam como memórias, mas também como legado para a gente enquanto artista. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui a Sibeli Tomás e a Melissa Raal. A gente está falando sobre os 20 anos do Teatro do Imprevisto, né? Que está aí com documentário, enfim, é muita coisa, muita conversa. Inclusive, se você está chegando agora, assim que acabar o programa, eu aconselharia você voltar do início e assistir, porque a gente já falou muita coisa bacana aqui, muita coisa positiva. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque ajuda a gente a fomentar as culturas, né, que são tão importantes, as artes, os movimentos populares, né, enfim, que fazem parte aí do nosso bem viver. Eu queria, para a gente seguir aqui o papo, que vocês falassem quais foram os momentos que mais emocionaram, né, ou que surpreenderam vocês durante esse processo de gravação e de resgate da memória do grupo. A Mel começa, quer que eu vou falar então? Ai, não. É muita coisa, assim, mas quando a gente foi para a gravação, né, pegar as imagens, fazer a gravação das imagens, das entrevistas, passou o filme. Quando veio a fala do Ricardo contando a história, a Flávia Dávila, que é, nossa, uma pessoa assim que alimentou a vontade do grupo do Teatro Imprevisto falar sobre teatro de animação. Então, ela que teve esse dedinho assim de, olha, vocês poderiam fazer essa área é muito legal. Então, a fala dela foi muito emocionante. Então, eu e a Mel, a gente estava lá gravando junto com o Luiz, né? A gente ficava com a carinha assim de, sabe, que satisfeito que a gente está aqui ouvindo a fala dela, a importância que ela teve dentro do grupo. Ver a Marcela falando também, que foi uma parte da entrevistada, com tanto amor, carinho e respeito de entrar numa fase que era para falar sobre essa questão de mulheres, né, que sofrem violência. Então, foi uma parte muito para a gente que emocionou assim e trouxe
Várias outras questões. Então, assim, cada um, a Isildinha contando a fase dela de mãe, ó, dando spoiler, Adoro! Adoro! Conta mais! a fase de mãe dela, que foi como que foi ela estar dentro do grupo, sendo mãe, tendo que estar com a filha em viagens. Então, assim, e o grupo acolheu ela, abraçou ela, estando, sendo mãe, despertando essa valorização que a mãe pode trabalhar também e abram portas para ela. Então, assim, essa a fala da Vivian, né, como mulher também produtora, bonequeira, né, a pessoa incrível que canta muito também. E ela, então, teve uma emoção. Então, era isso que eu queria que as pessoas fizessem durante a entrevista, que era passar essa emoção. É um filme passando quando ela está na fala dela. Então, eu até brincava, pode chorar. Se tiver que chorar, você chora, se emociona, porque o público vai gostar. Então, é exatamente isso que eu queria que passasse. Tanto quando a Mel mandou uma prévia para mim, aí eu falei assim, Mel, é isso. É isso mesmo. Agora é só intercalar as informações que você tem aí, que são milhões de arquivos, que tá tudo ótimo. E daí ela me mandou um recorte, Azir de noiva. E eu filmando ela, né? Eu com a câmera, com a segunda câmera, e eu filmando, e ela, você não tá tirando foto? Eu não. Aí eu falei, tô filmando. Ela, mostra a língua brincando, assim. Então, esses momentos. Aí, daí acho que na hora de mexer lá, ela deu uma tirada. Mel, volta essa imagem, tava tão linda. E daí o desespero da Mel, porque ela voltar a imagem ou tirar a imagem, voltar a imagem, então é muita coisa. Muita E coisa. E, muita coisa para e- e- contar. muita coisa. E eu queria que a Mel falasse como é que foi, Mel, para você, porque daí você se debruçou nesse tanto de arquivo, né? E aí juntar e contar essa história a partir de tudo isso, né? Assim, como que foi para você? O que te Ai, foi surpreendeu um mais? Ou de processo repente, assim, muito te louco. emocionou? Não sei. Foi um processo muito louco, porque ao mesmo tempo foi assim, aterrador, né? Que a quantidade de imagens que eu tive que vasculhar ali foram 20 anos de muitas imagens incríveis, mas ao mesmo tempo tão emocionante. Então, assim, vários momentos eu estava muito feliz. Olha isso aqui, sei lá, olha a Catarina no meio. Ou sabe, olha o cara novinho, assim, velho e tal. Então, assim, reviver o que eu já registrei do grupo, né? Que eu fiz vários trabalhos junto ali, registrando, mas também é participar de uma história que eu não estava lá. Então, tudo que eles contam lá no começo, ver várias figuras da cidade que eu conheci na arte e que também estavam nesse grupo, sabe? Então, foi muito emocionante. Assim, eu sou muito grata por essa chance, assim. E também, assim, poder filmar pessoas que eu admiro tanto, né? De ver a trajetória desses guerreiros mesmo, desses valentes, sabe? Porque é viver da arte com muita luta, com uma certa fé, assim, é muito bonito. Então, tá filmando ali, tá diante de pessoas que eu admiro a trajetória mesmo. Eu falo, nossa, eles são foda, né? Isso foi Demais. sensacional, assim. Então, Demais, imagina a sua bom, emoção. E acredito que tudo isso também vai ser passado para o público, né? Assim, eu já estou aqui já, assim, muito querendo ver. Eu queria, a gente está chegando no final, mas eu queria que vocês falassem, né? Além do registro histórico, o documentário também promove a acessibilidade, né? Com versões em Libras e audiodescrição. Como que foi pensar essas ferramentas de inclusão no projeto? Olha, é essencial, né? Hoje não tem como não ter. É, eu trabalhei esse tempo atrás com uma pessoa que é surda, né? E a gente trabalhou junto, assim, fazendo um curso de imagem, foi um workshop para videogames, e ela estava junto. E a gente conversava, e ela entendia, e eu tentando passar a informação, aí tinha uma pessoa acompanhando de Libras, falava o que ela não estava entendendo e explicava como que é. Então, eu fiquei assim, lá atrás eu queria ter feito o curso, né, na época. Eu queria fazer, eu achava, porque eu já trabalhei com pessoas dentro de outros serviços que eram surdos e eu tinha que ter comunicação ali. E é uma pessoa tão
tão legal, uma pessoa tão importante, e às vezes você não consegue comunicar. Aí como que eu vou comunicar? E no filme, se você não tem hoje essa comunicação, você não vai conseguir chegar a todos os públicos. Então, a acessibilidade é essencial. Ela tem que ter tanto audiodescrição, libras, né? Então, tudo que tiver de inclusão, os projetos a cada dia mais tem que aumentar. E a Demais. gente vem vivenciando isso. Eu trabalho com criança não, agora ele já está. A gente fala que ele é uma crianção, né? Mas o João, ele já é um adulto, né? E ele é síndrome de Down. E ele não fala também, então a gente tentar passar para ele o que a gente quer falar. E o que ele está dizendo, essa comunicação. Então a gente tem que se preparar, assim. O mundo não é preparado para coisas assim, não é Tem. preparado. Não tem. As escolas falam, ai, vai ter que ter, não sei o quê, mas eles não se preparam para ter essa experiência com uma criança autista, com síndrome de Down. Então, assim, tem lugares que tem essa preparação, mas tem lugar que não. Porque é uma convivência, né? É um despertar. E se no audiovisual a gente consegue, já trazendo isso tanto no teatro, e no audiovisual, no teatro, no circo, você começa a incluir essas pessoas. Total, Traz, total. vai incluindo, e tem pessoas que querem trabalhar com a gente, né, que é surdo, que é mudo e quer trabalhar. Igual o João, ele trabalha comigo no audiovisual, ele está gravando com a gente uma série, e ele é super fofo, não dá É trabalho nenhum, isso. entendeu? É É isso, isso. é Importante demais. sim, Eu tenho uma muito tia que ela é deficiente visual, né? Aí eu vi aqui a audiodescrição. Como isso é importante também, porque é inclusivo, assim, para todos os corpos, todas as pessoas de fato, né? A minha tia, ela ficou deficiente, visual com 5 anos, hoje ela já tem 65, se não me falha a memória. Mas, assim, ela conseguiu estudar, ela trabalhou, se aposentou na Johnson, enfim, assim, mas em programas inclusivos para deficientes visuais, para cegos, né? Então, assim, ela teve essa oportunidade, mas a grande maioria não tem. Você falou, o mundo não é preparado para essas pessoas, e de fato não é, né? O mundo não é preparado de fato, e a gente precisa, na arte, pelo menos, fazer o nosso papel para que essas pessoas sejam incluídas de fato, e é o tal do democrático que a gente falou aí, de verdade, né? Que daí é para todas as legal. pessoas de fato, né? E Mel, para fechar, o que que o público pode esperar, né? Então, assim, a gente falou aqui, né? Tudo isso que vai ter, todas essas emoções, e aí vai ter também audiodescrição, vai ter Libras, né? A Sibeli trouxe muito bem aqui a importância disso, né? Mas e aí, o que que o público pode esperar? E nas exibições especificamente também dos dias 15 e 20 de novembro, e da temporada online, né? Que é bastante coisa. Ah, bom, eu acho que assim, o público pode esperar, assim, vai ter a oportunidade de entrar em contato com essa história tão rica, né? Desse grupo muito especial e também é muito eu acho muito emocionante, né? Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu admiro muito o grupo e esse compromisso que eles têm com a arte, com a democratização do acesso à arte, né? Então, acho que o grupo pode, o grupo, digo, as pessoas podem esperar mesmo acessar esse universo tão rico, tão lindo, de tanta dedicação, amor e compromisso com a arte, assim, com a criação e também com a cultura popular, né? Que o grupo suspeita, não consigo nem falar. De fato, é Mas, emocionante. E no dia 20 do 11 no Cine Teatro Benedito Alves, às 18 horas, a oficina, e às 20 horas a exibição do DOC. E temporada online em dezembro com Libras e audiodescrição. Então vai ter essa temporada online. E eu queria falar uma coisa também muito, muito, né, que não tem como não falar, que a Melissa, ela trabalhou mas tanto nesse filme, tanto no documentário. Ela deu sangue dela, ela deu o melhor dela. Então ela trabalhou com as imagens que não tinha qualidade nenhuma, imagens antigas de 20 anos atrás, sem qualidade. E quando ela mexeu, trabalhou na cor, né, na qualidade para aumentar essa imagem, ela trouxe para a gente poder assistir e falar: caraca, você vive, tá entrando ali dentro daquela história. Então, assim, a importância da Mel na montagem, nessa decupagem de todos esses arquivos,
primordial, não tem como não fazer, é muito difícil. Então, ela teve um trabalho danado. Eu acredito que ela deve ter chorado lá dias, tipo, arrancado o cabelo. Ainda bem que ela não perdeu todos, mas ela deve ter arrancado o cabelo, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, ela tá de parabéns. Eu falei, até eu comentei com o Lindo. Ricardo, eu falei, Ricardo, a Mel, ela teve todo a sensibilidade de trazer esse trabalho. Então, a visão da direção de fotografia, né, juntou ali com a montagem. Então, é a montagem que vai comandar. Então, às vezes eu estou gravando alguma coisa, é até engraçado. Quando eu vou na câmera ou na direção, eu estou ali captando e eu estou ali editando. Editando não, dirigindo. Aí, quando vai para os arquivos, daí vem o arquivista, né? E vai o montador. Não é a visão que eu tive no dia, é a visão da pessoa. E daí você incluir a sua visão com a visão da outra pessoa, tem que bater a ideia. E bate tanto que agora a gente vai até trabalhar num novo projeto, eu e a Mel, a gente vai ingressar em outro projeto aí juntas, né? E é isso, eu Tudo. admiro Muito demais, bom. admiro muito a Mel, porque ela tem um olhar muito detalhista, né? Ela, gente, eu sou tão muito chata, não sei o quê. Eu falei, não é, porque cada um tem o seu tempo, então a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? O É a jeito que cada um forma. trabalha. Uhum. E é para Total. trazer todo esse resultado, que é um resultado poético, um resultado surpreendente, para passar uma história de 20 anos de resistência e paixão, né? Então não é fácil. Que lindo, que lindo. E que lindo esse reconhecimento, que importante, né, Mel? Nossa, que demais. Isso fala muito sobre você, Cibele, e sobre a Mel, e sobre o próprio grupo, né, do Teatro do Imprevisto. Meus parabéns, quero agradecer vocês pela entrevista, pela troca aqui. Estou ansiosa, quero muito assistir o doc, né? Acho que com certeza vai ser sensacional mesmo, assim. E é isso, a gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo o canal, né? Que daí as pessoas já se conectam e aí quando tiver lá, essa é a hora. E é sobre isso, viu? Um beijo grande para vocês. Se vocês quiserem fazer agora as considerações finais, chamar o pessoal para estar com vocês nos dias 15 e 20, fiquem à vontade, espaço é de vocês. Nossa, Meire, muito obrigada pela oportunidade. Foi, assim, uma delícia estar aqui. Parece que eu tô, sabe, num bate-papo, assim, num café com as amigas, assim, muito agradável. Você conduz maravilhosamente a entrevista. Muito obrigada. Siba, parceira, amiga, muito obrigada pela chance, assim, de poder estar junto com vocês. Eu sou muito grata ao GTI e a todos. Siba, super amiga, que confia, né? Legal, assim, alguém que confia em você. Então, eu sou tá ali junto e jogando a gente para cima no desespero, sabe? Foi maravilhoso, assim, poder estar com a série. E, gente, assistam, assim, foi um trabalho de amor mesmo, assim, ó. Esse doc é um trabalho de um amor de anos, né? Então, um grande amor, assim. Não percam a oportunidade de estar aí no dia 15, no dia 20, né? De acompanhar aí, assim, Demais. frutos, Obrigada, né, viu? desses anos. Obrigada demais pela oportunidade de conversar contigo pela primeira vez aqui, né? Eu fiquei super empolgada de conversar com vocês, meninas, de verdade, assim. Porque já sou fã, mas daí a gente acompanha, mesma cidade e tudo, mas a gente acompanha meio que a distância, assim, né? Porque é tanta coisa, né? E às vezes a gente acha pô, a galera da arte, mas a gente tá sempre nessa coisa de trabalhar, 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 então a gente não consegue estar tanto próximo. Então eu adorei conversar com vocês, assim mesmo. Fica à vontade também, Sibeli, para fazer as considerações, mas desde já, voltem mais. Pode deixar, muito obrigada pelo convite. Nossa, foi igual o Mel falou, foi um bate-papo aqui que a gente se sentiu, né, totalmente confortável em casa, né? Foi muito bonito, gostei muito, parabéns pelo trabalho, né? Continuei trabalhando durante muitos anos e levando essa cultura, essa arte, né? Cantante também para outros lugares, né? Que possa chegar em vários lugares aí que onde não chega, né? Que tanto na zona rural, na zona periférica. Então, espero que
perpetue durante muito, muito tempo o seu trabalho, Meire. Parabéns. E muito obrigada. Eu quero convidar as pessoas para poder assistir, né? Para poder estar acompanhando a gente nesse trabalho do documentário. Na verdade, a gente não queria fazer um documentário, a gente queria fazer uma série de documentário do grupo, porque são 20 anos para contar, então, quem sabe vem uma série para contar várias coisas, porque é muita coisa que a gente queria colocar e não pôde colocar, né? Então, teve que escolher a dedo mesmo, como eu falei, como o Luiz colocou, desde o roteiro, o que poderia colocar nesse recorte, o que não daria para colocar, o que era importante. Então, assim, um abraço também para o Luiz Brasileiro, que ajudou no roteiro, ao Ricardo, ao grupo inteiro, né? Todos os entrevistados, como o Jeff, Vívia, Isudinha, Marcela, Ricardo, Carla, a Karen, né? A Karen Huara, maravilhosa, e a Flávia, né? Que fez parte aí junto com a gente. Então, tem todas essas pessoas para poder falar um pedacinho de cada coisa. Tá muito lindo e convido vocês a assistir a gente lá no Benedito Alves e também no espaço que vai ter lá na Dia Pony 15. Rio, dia 15, Isso. que agora até fugiu. Arrasou, não é isso. E também a gente deixou as redes sociais aqui de vocês na descrição do vídeo. Então agora a gente está chegando ao final, as pessoas podem já migrar para lá, porque daí vai ter os cards, as pessoas vão saber certinho, vão ser bem direcionadas aí, para ficarem atentos. E também para se coletivar, para se aquilombar. Eu sempre falo aqui que a gente tem hoje essa ferramenta que é as redes sociais, para a gente formar essa grande rede de fato, né? Então fica a dica aí. Obrigada, meninas, mais uma vez. Viu? Voltem mais, voltem sempre. Amei conversar com vocês. E também quero agradecer vocês, né, que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui. Se não é inscrito, se inscreva e nos acompanhe também nas redes sociais. E vai seguir agora as meninas e vai seguir também o Teatro do Imprevisto, certo? Vejo vocês no próximo episódio. Beijo, meninas, sucesso! Obrigada.